Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo 4 aqui de processo do trabalho, nós vamos então dar continuidade à leitura da CLT. Vamos começar pela seção 9ª das provas, que começa com o artigo 818. Então, o artigo 818, que é super importante, afirma que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo arbitrar o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, aqui nós temos que esse parágrafo afirma que são os casos previstos em lei ou diante das peculiaridades do caso concreto. E essas peculiaridades do caso concreto vão estar relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou ainda maior facilidade de obter a prova. Então, nós temos três hipóteses aqui de peculiaridades. A primeira, então, é impossibilidade. A segunda é excessiva dificuldade e a terceira aqui é ou maior facilidade. E então poderá, não deverá, né? Aqui diz que o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso. Então não é uma obrigação do juiz, é uma faculdade, ele poderá atribuir o ônus, bom, de acordo com a literalidade da lei. E aqui desde que o faça por decisão fundamentada, então tem que ser fundamentado. E também deve dar à parte a oportunidade de se desincumbir desse ônus. Parágrafo 2º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deve ser proferida antes da abertura da instrução e a requerimento da parte. Implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Então, essa decisão de inverter o ônus da prova, ela precisa ocorrer antes da abertura da instrução. E aqui, se a parte requerer, a audiência será adiada. Depois aqui, parágrafo 3º. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então, a decisão do parágrafo 1º, que fala da inversão, não pode gerar a situação em que a desincumbência seja impossível ou excessivamente difícil. Artigo 819. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Então, aqui o juiz ou presidente é quem vai nomear o intérprete. Aqui eu fiz a observação, logo não é a parte que traz o intérprete, mas é o juiz ou o presidente que o nomeia. Parágrafo 1º. Proceder-se-á da forma indicada neste artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. Parágrafo 2º. As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Então, aqui as despesas decorrentes vão ocorrer por conta da parte sucumbente. Aqui eu coloquei até em caps lock. Salvo se beneficiário da justiça gratuita. 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento dos vogais das partes, seus representantes ou advogados.
Então, elas são inquiridas pelo juiz. A gente tem esse artigo importante, que ele mostra que nós temos aqui uma norma própria. Porque, salvo engano, agora com o CPC de 15, as partes são inquiridas pelos próprios advogados. Mas no juízo do trabalho, aqui, de acordo com o artigo 820, é ele quem faz as perguntas. E também eu fiz uma questão um dia com a professora Janete, e ela falava acho que da reinquirição de testemunha requerida, enfim, tem um nome, tem um tipo de testemunha, que é quando as testemunhas do processo fazem referência a uma terceira pessoa que presenciou os fatos. Então, eu lembro se era artigo 356, CPC 456, enfim. Mas tem essa hipótese, né, de chamar aos autos uma terceira pessoa que foi indicada pela testemunha. E, bom, esse artigo me fez lembrar dessa hipótese. Artigo 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. Esse artigo aqui também é bem importante, porque é a regra geral, né? Então, cada parte só vai ter 3 testemunhas. Em regra, inquérito 6. Artigo 822. As testemunhas não poderão sofrer desconto pela falta ao serviço, ocasionado pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arrolado ou convocado. Então, esse artigo 822, ele tá falando da testemunha, que é a testemunha que não pode sofrer qualquer desconto pela falta ao serviço. E aí, a professora Janete fez uma pergunta também de segunda fase, ela falava assim, olha, e a parte? A parte pode sofrer desconto? Que a gente tem aqui artigo falando da testemunha. E nós temos uma súmula específica do TST que fala que a parte também não sofrerá desconto. Eu não sei se é a súmula 45 ou 25. Enfim, nós temos uma súmula própria sobre isso. Artigo 823. Se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. 824. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo. Então, o juiz ou presidente vai providenciar que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais testemunhas. Artigo 825. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades, caso sem motivo justificado não atendam à intimação. Então, o caput de 825 é a regra, que elas vão comparecer sem notificação ou intimação. Depois aqui o parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas ou ex officio ou a requerimento da parte. E ficarão sujeitas à condução coercitiva, caso que não atendam à intimação. E aqui eu coloquei o artigo 730, mas ele estava com uma redação dada pela MP 905. Ah, tá. Acho que a MP só fala aqui da multa. Mas, bom, aqueles que se recusarem a depor como testemunha, sem motivo, será aplicada a multa. Então, eu não lembro, eu passei, né, por alguns artigos lá do 700, então tem que conferir se tá em vigor esse 730. Ou qual é a sua redação. Artigo 826. É facultado a cada uma das partes apresentar perito ou técnico. Então, a parte pode escolher se ela vai apresentar perito ou técnico.
Depois nós temos aqui 827, o juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos e rubricará para ser junto ao processo o laudo que os primeiros tiverem apresentado. Então, o juiz ou presidente pode arguir os peritos compromissados ou os técnicos e pode juntar ao processo o laudo que os primeiros tiverem apresentado. Depois, 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, vai ser qualificada. Esse aqui também, professora Janete sempre pergunta, da qualificação das testemunhas. Então, tá aqui, o artigo 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, vai ser qualificada e vai indicar o seu nome, a sua nacionalidade, a sua profissão, idade e residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeito, em caso de falsidade, às leis penais. E agora, com a reforma trabalhista, que nós vimos ali também, na parte da responsabilidade por dano processual, ela também pode responder por acho que é litigância de má-fé. E de acordo com a instrução normativa 41, tem que ser aberto um incidente para averiguar a conduta. E aqui, parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da junta ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. Artigo 829. A testemunha que for parente até o 3º grau civil, o amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não vai prestar compromisso, e o seu depoimento vai valer como simples informação. Artigo 830. O documento em cópia oferecido para a prova será declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Agora nós vamos para a próxima sessão número 10. E essa sessão, bom, nós estávamos vendo a prova, e agora nós vamos ver aqui sobre a decisão e a eficácia da decisão. Então, vamos ver até onde vai. Nós vamos até o artigo 836. 5, né? Não, 6, isso. Então, vamos lá. Artigo 831. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Então, a decisão será proferida depois de rejeitada a proposta de conciliação. A gente viu, né? Também tá ali no 700 e pouquinho, que primeiro nós temos o juízo conciliatório e só depois ele é transformado em arbitral. Então, quando a gente for falar da importância da conciliação na Justiça do Trabalho, temos aqueles ali do 700 e pouquinho e também aqui no 831. Então, aqui a decisão vai ser proferida depois de rejeitada a conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência, quanto às contribuições que lhe foram devidas. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido, da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a conclusão. Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida.
As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite da responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. As decisões, vou ler de novo, as decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária. Continuando, para os fins do dito acima, que é o parágrafo 3º, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente à verba de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior a 2 pontos. Peraí, que eu... Esse é um parágrafo novo, ele foi incluído aqui pela Lei 13.876 de 2019. Então, é um parágrafo bem recente. O artigo, parágrafo 3b também, que é o próximo. Então, deixa eu ver de novo. Então, para os fins do parágrafo 3º, que disse que a decisão cognitiva homologatória deve sempre indicar a natureza jurídica das parcelas e quem vai ficar responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária. Então, para estes fins, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se apenas ao reconhecimento de natureza exclusivamente indenizatória, exceto nesse caso, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderão ter como base de cálculo valor inferior primeiro, que é o salário mínimo para as competências que integram o vínculo reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória, e também não podem ter a base de cálculo valor inferior à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Esse parágrafo aqui vou ter que ler depois muitas vezes para decorar. Parágrafo 3b. Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para fins do parágrafo 3a deste artigo. Então, caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva, o seu valor vai ser utilizado em vez do salário mínimo, que toda hora eles repetem aqui, do salário mínimo. Então, quando já tiver o piso salarial da categoria, aí será ele o utilizado e não o salário mínimo. 4, parágrafo 4º. A União será intimada das decisões homologatórias de acordo que contenham parcela indenizatória, na forma do artigo 20 da Lei 11.033, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe foram devidos. Parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Então, intimada da sentença, a União poderá interpor o recurso relativo à discriminação de que trata o parágrafo 3º. Parágrafo 6º. O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação
não prejudicará os créditos da União. Então, o acordo celebrado após o trânsito em julgado ou após a elaboração dos cálculos de liquidação da sentença não prejudicará os créditos da União. A gente tem um ponto no edital que trata das contribuições previdenciárias. Eu já dei uma olhada em provas anteriores e teve uma prova aqui do TRT da 2ª Região de São Paulo que fez uma pergunta muito boa e muito difícil sobre contribuição previdenciária, como que ela incidia e antes, né, da sentença, depois da sentença. Nós temos, salvo engano, 2 OJs que tratam sobre o assunto. Temos a lei, acho que 8.213 ou 8.212, e temos aqui também alguns parágrafos, né, que dá pra gente citar. Mas o que me chama atenção, então, aqui que fala que o acordo, ele não vai prejudicar os créditos da União. Mas a solução dada pela OJ, pelas OJs, pela lei, é de manter a proporcionalidade. Então, se a proporcionalidade aqui foi de 60% de verbas remuneratórias e 40% indenizatórias, então no acordo também deveria ser previsto, garantida essa, no acordo após a sentença, né, depois já de ter a decisão, deveria ser considerada essa proporcionalidade. Parágrafo 7º. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordo em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente de atuação do órgão jurídico. Então, o ministro de Estado da Fazenda pode, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação quando o montante da parcela indenizatória ocasionar a perda de escala. Agora, 833. Existindo na decisão evidente erro ou engano de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos, de ofício ou a requerimento do interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Então, aqui eles estão falando algumas hipóteses, né? O que a gente pode corrigir de ofício ou a requerimento? A gente pode corrigir o erro, o engano de escrita, a datilografia e os cálculos. E olha que isso é uma observação. Quão grande é, né, esse 832? Tem bastante coisa dentro dele. Então, 832... ele tem 7 parágrafos, né? E além disso, ele tem o parágrafo 3, 3A e 3B. Então, ele tem bastante conteúdo. Às vezes a gente fica procurando, né, na CLT onde estão as coisas, tá dentro desse monte de parágrafo. Então, no 833, nós vimos quando o juiz pode corrigir. Depois nós temos aqui 834, salvo nos casos previstos nesta Constituição, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes ou a seus patronos consideram-se realizadas na própria audiência em que forem as mesmas proferidas. Salvo, então, o caso previsto na CF, a publicação da decisão e também a notificação dos litigantes é considerada realizada na própria audiência. Essa aqui é a presunção, que considera-se publicado na própria audiência. É isso, né? Sim. Depois, 835. O cumprimento do acordo ou da decisão será feito no prazo e nas condições estabelecidas. Então, o cumprimento é feito no prazo que foi estabelecido. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste título e a ação rescisória. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões que já foram decididas.
Qual é a exceção? São os casos expressamente previstos e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no capítulo 4 do título 9º, que era do CPC de 73, sujeito ao depósito prévio de 20% ao valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. E aqui eu coloquei uma observação. As questões já decididas no mesmo processo se referem a questões incidentais, sobre as quais se opera preclusão, uma vez que contra essa decisão cabe recurso de agravo, em regra, o que já permite a rediscussão da matéria. Foi considerada correta a questão que afirmou que o efeito devolutivo em extensão e profundidade do recurso ordinário transfere ao reconhecimento do Tribunal Regional do Trabalho a matéria impugnada, dos limites dessa impugnação, sendo vedada a reapreciação de questões já decididas no mesmo processo. O que se permite ao Tribunal Revisor é conhecer, mesmo sem provocação, das questões relativas à admissibilidade, respeitada, porém, a preclusão. Para ser sincera, também são coisas que eu vou ter que ler de novo para internalizar. Bom, parágrafo único. A execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem e será instruída com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão. Então, a execução vai ser nos próprios autos. E ela vai ter o acórdão da ação rescisória e a certidão do trânsito em julgado. Agora que nós temos início ao novo capítulo. Capítulo 3, que trata dos dissídios individuais. Aqui tem a primeira seção, que é da forma da reclamação e da notificação. Tô dando uma olhada aqui, o que nos espera. Tô vendo como que... Sabe que minha observação, o que me ajuda um pouco a gravar é saber qual é a lógica, né, que o legislador adotou. O que vem primeiro, o que vem depois. São coisas, na verdade, que eu nunca me atentei, né? Eu só tentava decorar o artigo de lei. Mas, né, eu tenho aqui pensado, bom, a gente viu as provas, depois das provas vimos da decisão, depois da decisão, aqui veio, então, como que é feito o dissídio individual. Então, aqui tem o dissídio individual, depois ele fala aqui do procedimento sumaríssimo, aí nós temos o inquérito para apuração da falta grave, tudo isso dentro do dissídio individual, né? Depois aqui o incidente da desconsideração tá aqui dentro também, o processo de jurisdição voluntária também, e aí depois o próximo capítulo é dos dissídios coletivos. E só então que nós vamos para o cumprimento de sentença e as execuções. Então, primeiro ele trata de aspectos gerais, né, do processo. Nós vimos aquela parte da nulidade, das atas, dos termos. Depois nós vimos a parte das custas, as partes procuradores, a responsabilidade pelo dano. Depois nós tivemos aqui também a prova, depois a decisão, e tudo isso para nós chegarmos então a essa parte que vai tratar da forma específica dos dissídios individuais.
e aí ela é subdividida, né? Dentro dela a gente vai ter aqui também o procedimento sumaríssimo, a forma de jurisdição voluntária, o inquérito para apuração de pauta grave. Depois só nós vamos para os dissídios coletivos e só então nós vamos para a execução. São muitas partes, né? Depois tem o mandado penhor e etc. Aí depois só da execução nós vamos para os recursos. Aí vai começar também recurso ordinário, recurso de revista, os embargos, etc. Então, quando a gente fica lendo assim, só artigo por artigo, sem pensar nessa estrutura macro, onde eles estão? Por que ele tá aqui? O que está sendo tratado agora? É mais difícil a gente se achar depois. Quer dizer, pra mim, né? Não sei pra vocês. Ler lei seca não é fácil. Tanto é que eu tô aqui pra ver se eu me estimulo. E dou conta de ler tudo pra prova. Então, fechando aqui o desabafo. Já me localizei. Então, a gente tá nessa parte aqui de dissídios individuais. Vamos ver essa forma da reclamação e da notificação. Essa é a seção 1. Artigo 837. Nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação ou de julgamento, nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à secretaria da junta ou ao cartório do juízo. 838. Nas localidades em que houver mais de uma junta ou mais de um juízo ou escrivão do cível, a reclamação será sujeita à distribuição. Então, quando só tem um, é apresentado diretamente à secretaria da junta. Quando tem mais, ela é sujeita à distribuição. Depois, 839, a reclamação poderá ser apresentada pelos empregados e pelos empregadores, pessoalmente ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe. Depois, por intermédio das procuradorias regionais do trabalho. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º serão julgados extintos sem resolução do mérito. E aqui o que nos chama atenção, em especial no parágrafo 1º, a parte do pedido ter que ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Então, quando o pedido não é certo, não é determinado, não tem indicação do seu valor, o parágrafo 3º aqui permite que ele seja julgado extinto, sem resolução do mérito. E aí nós temos aqui a Instrução Normativa 41, artigo 12, que afirma que o artigo 840, parágrafo 3º, com essa redação dada pela reforma trabalhista, não retroage. E é aplicado exclusivamente às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro. Parágrafo 2º. Para fim do que dispõe o artigo 840, parágrafo 1 e 2, o valor da causa será estimado, observando-se no que couber o disposto no artigo 291 a 293 do Código de Processo Civil. Depois nós temos aqui 841, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Parágrafo 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento
ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no jornal oficial, ou no que publicar o expediente forense, ou na falta fixado na sede da junta ou juízo. Então, em regra, a notificação é feita em registro postal com franquia. E se o reclamado oferecer embaraço para o seu recebimento, ou não for encontrado, será feito por edital. Essa é a redação literal aqui, né? Depois nós temos o parágrafo 2º. O reclamante vai ser notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. 842. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Então, para a CLT, quando eu posso acumular em um só processo várias reclamações? Nesse caso, eu posso, então, juntar várias reclamações num processo quando houver identidade de matéria e for o empregado da mesma empresa ou estabelecimento. Agora, nós estávamos vendo aqui a seção da reclamação e da notificação. Agora, nós vamos ver aqui a seção 2, que trata da audiência e do julgamento. Artigo 843. E aqui nós vamos até... Essa parte aqui da audiência de julgamento vai até o procedimento sumaríssimo. Então, vamos lá, 843. Na audiência de julgamento, deverão estar presentes, o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatória plurima ou ação de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato. Não, então, não empregador não, tá falando do empregado. E em regra, na audiência, então, eles devem estar presentes, reclamante e reclamado. Nos casos de reclamatória plurima ou ação de cumprimento, aí eles podem ser substituídos pelo sindicato, o empregado. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Instrução normativa 41. Aplica-se o disposto eu coloquei aqui artigo 843, parágrafo 3º, somente as audiências realizadas após. Porque o parágrafo 3º ele vai falar que esse preposto do parágrafo 1º não precisa ser reclamante, não precisa ser empregado da reclamada. E aí a instrução normativa 41 afirma que essa redação da reforma, dizendo que o preposto não precisa ser empregado, ela vai ser aplicada e observada somente às audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro. Parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Começar cedo dá nisso. Artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante
poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese da ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 desta consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos Aqui eu coloquei, né? Não tem 2 pontos na lei. Então, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Instrução Normativa 41, parágrafo 3º de algum artigo, né, nos termos, esse artigo 844, parágrafo 5. Ele falou que, num contexto, não se admite a acumulação das condições de advogado e preposto, acho que está no artigo 11 ou 12 da Instrução Normativa 41. E a professora Janete, mas assim, cobrou bastante também, essa parte de que não é possível acumular a situação de preposto e de advogado. Temos aqui o artigo 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Esse artigo também é super importante. Então, reclamante e reclamado comparecerão à audiência já acompanhados das testemunhas e das demais provas. 846. Aberta a audiência, o juiz ou o presidente vai propor a conciliação. Se houver acordo, lavrar-se-á termo assinado pelo presidente pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento. Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. Então, se a parte não cumprir o acordo, ela ou vai satisfazê-lo integralmente, ou vai pagar uma indenização, sem o prejuízo do acordo. 847. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. 848. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. Parágrafo 1º. Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. Parágrafo 2º.
serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. Então, esse 848 está falando aqui que após a defesa, então, começa a instrução e o juiz vai interrogar os litigantes. Após interrogar os litigantes, eles podem se retirar e depois serão ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. 849. A audiência de julgamento é contínua, mas se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Então, a audiência vai ser contínua. Se não for possível, por motivo de força maior, aí o juiz vai marcar, então, uma continuação para a primeira oportunidade desimpedida, independentemente de nova notificação. Artigo 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Então, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais. Essas razões finais terão até 10 minutos para cada uma das partes. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação. Artigo 800, parágrafo único. O presidente, após propor a solução do litígio, tomará os votos. Bom, enfim, a gente não usa mais. 851. Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata, que constará na íntegra a decisão. Parágrafo 1º. Nos processos de exclusiva alçada da junta, será dispensável, a juízo do presidente, o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão do tribunal quanto à matéria de fato. Nos processos de exclusiva alçada das juntas, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão quanto à matéria de fato. E esse 851, ele tá aqui falando o quê? Dos trâmites da instrução. Então, os trâmites serão todos resumidos em ata. Parágrafo 2º. A ata será pelo presidente ou juiz, junto ao processo, devidamente assinada no prazo improrrogável de 48 horas, contado da audiência de julgamento e assinada pelos juízes classistas. Então, a ata será junto ao processo, no prazo de 48 horas, contado da audiência de julgamento. 852. Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. No caso de revelia, a notificação será feita nos moldes do artigo 841, parágrafo 1º. E agora nós vamos entrar na parte do procedimento sumaríssimo, a seção 2, né? Seção 2A, procedimento sumaríssimo. 852A. Os dissídios individuais. Ai, olha aqui que interessante. Eu já caí, muito provavelmente, e com certeza eu sempre tenho dúvida sobre se o procedimento sumaríssimo também é cabível nos casos de ações coletivas. Sempre fico nessa dúvida. E agora que eu vi que nós estamos dentro da parte da CLT dos dissídios individuais e o procedimento não sumaríssimo está dentro dessa parte, eu sei que ele não pode ser utilizado para os dissídios coletivos. Então, esse artigo 852A já começa, olha, os dissídios individuais, agora vamos terminar de ler, né? Cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo
as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que também é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Aí eu coloquei, logo, pode ajuizar ação no rito sumaríssimo em face da sociedade de economia mista e de empresa pública. Porque só não pode administração pública direta, autárquica e fundacional. 852b. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deve ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. A apreciação da reclamação deve ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. Então, resumo desse item 3, inciso 3, é que a apreciação deve ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento. Parágrafo 1º. O não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo vai importar no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. E aqui coloquei que o princípio da primazia do julgamento de mérito, promovido pelo novo Código de Processo Civil, é aplicável à Justiça do Trabalho, inclusive ao procedimento sumaríssimo, conforme a Instrução Normativa 39. Dando continuidade, parágrafo 2º. As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência de comunicação. As partes, os advogados, eles vão comunicar ao juízo as mudanças do endereço. 852c. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. Então, as demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas, serão julgadas em audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto, que pode ser convocado. Então, audiência única, em resumo. 852d. O juiz dirigirá o processo com liberdade. Esse aqui também é muito importante. E sempre quando nós vamos uma questão de segunda fase com a professora Janete, escrever sobre... Deixa eu ver aqui qual mais é importante. Acho que é esse. Sim, é esse mesmo. Sempre quando a gente comenta sobre o poder de direção do juiz, o que nós citamos, acho que é o 765, a professora Janete sempre fala para nós utilizarmos também o 852D, que é dar uma olhada. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Então, aqui, o juiz vai dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que vão ser produzidas. E ele vai considerar o ônus de cada litigante. E ele pode ainda limitar ou excluir as que ele considerar excessiva, impertinente, protelatória, bem como para apreciar e dar especial valor às regras da experiência comum ou técnica. Agora nós temos o artigo 852-e. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens, aqui de novo, da conciliação e usará os meios adequados de persuasão
para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. 852-F. Na ata de audiência, serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa, trazidas pela prova testemunhal. Então, na ata da audiência, serão registrados os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa, trazidas pela prova testemunhal. Artigo 852-G. Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença. 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Parágrafo 2º. As testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Parágrafo 3º. Só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Parágrafo 4º. Somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será deferida a prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear o perito. Então, o juiz aqui vai fixar o prazo, o objeto e vai nomear o perito. Parágrafo 6º. As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo no prazo comum de 5 dias. E parágrafo 7º. Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo ocorrerão no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante e justificado nos autos pelo juízo da causa. Então, a gente teve aqui, olha, no 852, item 3, fala que ela vai ser a apreciação da reclamação, né, que ela ocorre em 15 dias. E aqui, no 852-H, parágrafo 7º, afirma que interrompida a audiência, aí ela vai... O prosseguimento e a solução vai ocorrer no prazo máximo de 30 dias. Estão bem longe, né, o artigo um do outro. E dá vontade de sair arrumando a CLT inteira. De organizar, né, deixar mais próximos esse artigo para facilitar a vida do concurseiro, que não é fácil. 852, acho que é HI. É isso, né? ABCD, F, G, H, I. L, H. Ai, gente. Tô aqui perdida. Acho que é isso mesmo. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e dispensado o relatório. Então, a sentença do rito sumaríssimo vai conter as convicções do juízo, com o resumo do que foi relevante, que foi ocorrido em audiência e dispensado o relatório. Parágrafo 1º. O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Então, o juízo
adotará em cada caso a decisão mais justa e equânime. Vai atender aos fins sociais e ao bem comum. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada. E agora tô vendo aqui que o vídeo deu 1 hora, mas a gente tá acabando essa parte dos dissídios individuais para entrar no dissídio coletivo. Então, vamos terminar essa parte aqui, e aí a gente finaliza o vídeo, e o próximo, então, aí já vai ser sobre o dissídio coletivo. Acho que fica legal, assim, pra gente gravar, né? Mas, o que tá em cada parte. Depois do dissídio coletivo, aí já vem também, acho que vai dar pra fazer no mesmo vídeo, a parte de execução, mandado penhora. Quem sabe eu consigo ir direto até os recursos, né? Aí, então, faço um vídeo de direito coletivo e execução, e o próximo de recurso. Aí, a gente termina a CLT. Olha que maravilha. Os artigos em especial do recurso de revista, também são bem difíceis. Mas vamos lá, já estamos acabando esse daqui. Então, agora a seção 3 do inquérito para apuração da falta grave. Então, 853. Para a instauração do inquérito para apuração da falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito, adjunta ao juízo de direito, dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. 854. O processo do inquérito perante a junta ou juízo obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, observadas as disposições desta seção. 855. Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Agora, próxima sessão, quarta sessão, trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, a gente vai lembrar, quando a gente for procurar, que ele tá aqui, olha, no artigo 855-A, na parte dos dissídios individuais, entre a apuração do inquérito para falta grave e o processo de jurisdição voluntária. E diz o seguinte, 855-A, aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 a 137 do CPC. Da decisão interlocutória que acolhe ou rejeita o incidente, na fase de cognição não cabe recurso imediato na forma do artigo 893, parágrafo 1º desta consolidação. Na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente da garantia do juízo. E cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Em Instrução Normativa 39, o prazo para interpor e contrarrazoar todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e regimental, é de 8 dias, exceto os embargos de declaração. E aqui eles mencionaram o artigo 6º ainda da Lei 5584 e o artigo 893 da CLT. Depois nós temos aqui, parágrafo 2º, a instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. Então, a instauração do incidente suspende o processo. E agora, a última parte que nós vamos ver é o capítulo 3A, que trata do procedimento da jurisdição voluntária.
para homologação de acordo extrajudicial. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. 855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta consolidação e não afasta a aplicação da multa do 477, parágrafo 8º. 855-D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designando a audiência se entender necessário e proferirá a sentença. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Então, a petição de homologação do acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação. Isso aqui é bem importante, hein? Esse artigo. Também tem cara de primeira fase. Trocar esse suspende por interrompe. Mas então, no caso, a petição de homologação do acordo extrajudicial suspende, não interrompe, suspende. E parágrafo único, o prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Então, o prazo prescricional vai voltar a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Então, negou a homologação no dia útil seguinte ao trânsito em julgado. Então, nesse trânsito em julgado na sexta, o prazo prescricional volta a correr na segunda, que seria, né, o próximo dia útil seguinte ao do trânsito em julgado. Em regra, né? Se a segunda também não for feriado. Bom, então é isso. Olha, deu só 7 minutinhos a mais. E então, no próximo vídeo aí, nós vamos começar a ver os dissídios coletivos e execução. E depois o recurso e depois acabou. Ah, que maravilha. Então, até o próximo vídeo.